Bem-vindos ao canal Café com Livros. Meu nome é Luiz e hoje eu vou falar do livro Breve Romance de um Sonho, de Arthur Schnitzler. Esse é um escritor vienense. A gente tem que entender um pouco da Viena aqui nesse contexto, que surgiram algumas produções em Viena dessa época. Viena é a capital de um império, de certa forma decadente, porque o período dos impérios estava... ninguém sabia nessa época ainda, mas ele começava a desmoronar. Então, e tem um paradoxo aqui. Embora ele seja decadente num certo sentido militar, econômico, político, ele produziu muita cultura, muita arte, foi muito fértil nesse sentido. E Viena tem essa fertilidade principalmente devido a um agrupamento de pessoas diferentes, vindas de diferentes partes do Império, diferentes culturas, diferentes línguas. O Império ele tinha várias línguas, várias culturas, vários povos que se reuniam sobre uma mesma estrutura política. Então, Viena tem, para a época, uma certa tolerância, uma certa liberdade. Não é como hoje, mas havia uma certa liberdade para a época. Então, é nesse contexto que Viena produziu várias obras, vários escritores, várias ideias. Ela fervilha de produção artística e cultural aqui, até o final do Império Austro-Húngaro, né? Que vai acontecer logo no início do século XX. Bem, esse autor aqui, esse livro é um livro muito pequenininho, muito breve. Essa edição aqui da Companhia das Letras, uma edição de bolso, que tem 107 páginas mais ou menos. Numa edição normal ela teria, sei lá, 80, 70 páginas. Então é um livro que a gente lê assim, muito rápido. Mas ele vai tratar de um assunto muito interessante, muito diferente, inclusive na época em que foi escrito. E aqui nós temos um casal, que é Fridolin e Albertini. Eles estão assim já há algum tempo casados e há um certo tédio na relação amorosa, né, pelo tempo de casados, pelas situações envolvendo o trabalho, o cansaço, o desgaste da convivência, já tem uma filha. Então, assim, é um desgaste no casamento. A obra abre com isso. Eles participam de uma festa, essa festa, eles acabam flertando com outras pessoas, é um período de carnaval, as pessoas estão mascaradas, é a alta sociedade. Esse período de carnaval ele permite certas liberdades, pelo menos aqui no caso, no flerte. E esse casal, quando chega em casa, eles acabam reaquecendo o sentimento e começam a falar da vida amorosa. Então, a gente tem uma situação aqui em que, além de se experimentar coisas diferentes, você fala sobre isso, que essa é a grande novidade, né? E eles, porque a essência da obra é traçar raízes profundas e sombrias do desejo. Homens e mulheres têm desejos e esses desejos muitas vezes têm raízes muito profundas e sombrias. E aqui o autor lida com isso o tempo todo. Meio que assim, que as fantasias sexuais que as pessoas têm e que, na verdade, muitas vezes não passam de fantasias, mas que elas existem. E é uma grande novidade aqui, as mulheres também possuem essas fantasias. E é isso que assusta muitos homens. Bem, eles voltam para casa, começam a conversar e a conversa segue, até que ele fala de uma experiência que ele teve. Ele conheceu uma menina por acaso um dia em uma praia, em férias que eles estavam passando na Dinamarca. Isso que vai ter uma importância, o fato de ser na Dinamarca. Ele fica muito marcado por essa menina, porque numa caminhada ele acaba encontrando essa menina tomando banho nua na praia. Isso marca muito ele, mas não acontece nada, apenas isso. E ele acha que a mulher dele é uma dona de casa, é uma mãe, né? Ele acha que a mulher não tem nenhum tipo de vida secreta, pelo menos vida secreta interior. E é aqui que começam as grandes revelações
e grandes sustos desse Fridolin, que é um médico. Porque ela usa uma frase aqui que abala ele completamente. Ela vai dizer assim: ah, homens, se vocês soubessem, né, os homens têm muito medo dessa vida interior das mulheres. Isso é uma verdade. Os homens têm muito medo disso. Isso é um fato. E aqui isso fica muito claro. E aí ele começa a pressionar para que ela conte alguma coisa da vida dela. E ela vai dizer que teve um momento que ela encontrou um oficial por 2 ou 3 vezes na vida dela. E esse oficial, se tivesse chamado, tivesse procurado ela, tivesse pedido ela que eu o acompanhasse, ela teria abandonado ele, o marido, e a filha indo embora com esse oficial. Embora eles nunca tenham trocado uma palavra, eles nunca tenham tido um contato, se é mais íntimo, né? Elas apenas trocaram olhares. Se ele tivesse pedido, olha, venha comigo, eu teria ido embora com ele. E isso deixa ele apavorado, deixa ele muito assustado. A partir daí ele quer se vingar desse fato. Ele vai se sentir traído por essa existência interior do desejo na mulher, a esposa dele. Ele vai ficar muito aborrecido com isso. E paralelo a isso, ele é chamado para uma situação em que tem um paciente à beira da morte, muito doente, e ele vai visitar. Porque aqui também a gente tem uma situação em que os médicos visitavam as pessoas. Poucas pessoas iam para um hospital. Na maior parte das vezes, os médicos visitavam essas pessoas em casa. E aí começa toda uma atmosfera muito sombria da história. Porque a cidade no século XIX, embora já é uma nova realidade da cidade, completamente diferente de toda a história anterior, a cidade ainda é muito sombria, ainda é muito escura, a iluminação é muito precária, as pessoas fazem grande parte do trajeto a pé, à noite, na escuridão. Então, assim, há uma atmosfera de medo aqui. Ele vai para a casa desse paciente, esse paciente acaba, quando ele chega lá, ele está morto. E quando ele chega, a filha desse paciente está lá e ela é apaixonada por ele. E a gente vai descobrindo isso aqui no transcorrer da história. Ela é apaixonada por ele e ele começa a fazer um jogo com ela, porque ela está sozinha lá, o cadáver está na cama, mas ele quer se vingar da mulher que revelou para ele essa situação que eu falei para vocês no início. Então ele quer se vingar, ele começa um jogo de sedução com essa jovem, mas aí a gente vai perceber um traço do caráter desse homem. Ele é um homem fraco, ele é um homem incapaz de qualquer atitude. Tá? Eu não estou dizendo que ele deveria fazer isso ou aquilo, mas ele é incapaz. A gente vai percebendo que ele não é capaz de fazer nada. Porque aí quando o flerte vai evoluindo, ele percebe que há um cheirinho meio de azedo na moça, o cabelo dela não tá muito seco, os lábios dela não são muito carnudos e tal, e ele sente assim uma espécie de nojinho, sabe? Então ele é aquele homem que sente um nojinho e a coisa não evolui, ele para e a coisa não vai para frente, ele vai embora. Essa jovem, ela é noiva, ele sabe disso, mas ele pensa que poderia acontecer alguma coisa, inclusive ela se atira a ele, abraça ele, diz que está apaixonada por ele, e ele não consegue fazer nada porque aparece nele esse nojinho. Tá? É um homem cheio de nojinho, a gente percebe aqui. Bem, aí ele resolve procurar uma profissional para atender essa necessidade dele de trair a mulher em função daquilo que ela falou. Quando ele chega, as coisas estão evoluindo, estão indo para frente, já está assim, próximo de um momento em que não tem volta mais. Essa jovem profissional percebe que ele está com medo, percebe que ele está assim, com medo, e ela desiste. Quando ela desiste, ele resolve, não, vamos continuar. E ela fala, não dá mais, não quero. Ela percebe esse medo, esse pavor nele. Né? E essa história também é uma história sobre medo, sobre medos que as pessoas têm, sobretudo medos que os homens têm. E aí ele quer pagar, mas a mulher está tão desapontada, essa profissional, que ela fala, nem recebe. Ela fala, não, tudo bem, deixa pra lá, vai embora, que é melhor você ir embora e tal. E ele vai embora. E aí ele conhece um ex-colega de faculdade, que é o Nartigal. Nartigal é um cara meio boêmio, que não terminou a faculdade, muito talentoso, muito ordinário, muito sórdido,
mas que tinha um talento muito grande para o piano, e era também estudante de medicina e acaba não concluindo os estudos. Mas todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele por perto para uma farra. Então as pessoas acabam pagando a bebida dele, pagando a farra, parte dele na farra. Ele vai fazendo shows, concertos de piano em vários lugares, mas ele começa a ficar um cara muito marcado, porque a partir de uma certa hora ele bebia muito, ele mexia com as mulheres, então as casas mais respeitáveis acabam não chamando ele para fazer show. Ele precisa de ir a verdadeiros antros. Mas aí ele conta que ele faz parte, que ele participa de uma festa secreta, que ele tem que ir para lá, uma carruagem, um cocheiro vem buscá-lo, parece um carro fúnebre, e aqui a gente tem elementos de um certo terror aqui. Essa carruagem vem pegá-lo, ele vai para lá ele fica de olhos vendados, tem uma senha, cada dia tem uma senha, esse cocheiro informa essa senha para ele, e ele toca esse piano nessa festa. E tem um detalhe, todas as pessoas estão fantasiadas, mas mesmo vendado, ele fica de frente para um espelho, por isso que a gente tem vários aspectos aqui oníricos, aspectos de sonho, que mesmo vendado ele consegue ver nesse espelho que as mulheres estão nuas. Então é um lugar assim, uma coisa bastante diferente, bastante estranha. E aí esse Fridolin quer ir para essa festa, então ele insiste, faz de tudo para ir para a festa, compra uma fantasia, consegue a senha é Dinamarca, e aí a gente se lembra daquela história lá que ele conheceu uma menina lá na Dinamarca, também não fez nada. Aí ele chega na festa, a festa é bem sombria, é um lugar bem estranho, as pessoas parecem estar olhando para ele, está todo mundo mascarado, as mulheres estão nuas, as coisas estão bem estranhas nessa festa. E ele recebe o aviso de uma jovem, de uma moça linda, que fala para ele ir embora. Ela reconhece ele ali, não tem explicação para isso. Ela vai embora, você não pode ficar aqui, se eles descobrirem que você está aqui, você não faz parte do grupo, você vai ser punido de maneira exemplar, e ele não acredita, ele vai ali, ele quer mostrar uma coragem, ele quer mostrar que ele é corajoso, embora ele seja um banana na verdade, mas ele quer mostrar que é valentão. Até que eles descobrem ele, pedem uma segunda senha, ele não sabe a segunda senha, ele vai ser castigado brutalmente, segundo as regras dessa sociedade secreta, e a jovem que tinha alertado ele se oferece para ficar no seu lugar e ser castigada no lugar dele. Ele é retirado da festa, aí ele ameaça de tirar a máscara, de enfrentar o pessoal, mas acaba não fazendo nada, e é levado embora para casa. Quando chega em casa, ele não fala nada, no outro dia ele reúne as coisas dele, reúne todos a fantasia que ele alugou e tudo mais, e a mulher está lá dormindo, ele sai, a mulher, no momento em que a mulher está acordando de manhã, vem outra tacada na cabeça dele. Ela conta para ele que teve um sonho com esse oficial que ela tinha visto no passado, que ela se dispunha a fugir com ele, e nesse sonho ela realiza ali várias fantasias, tem vários casais, está todo mundo nu, inclusive ele está na fantasia, só que ele sai para buscar roupas para ela e ele fica comprando joias, roupas, sedas, várias peças de roupas, e ela assiste aquilo tudo. Embora ela esteja participando de vários prazeres, ela está assistindo ele nessa labuta, e aí ela percebe que num determinado momento as pessoas estão correndo atrás dele. Aí elas pegam ele, batem muito nele, crucificam ele, e ela simplesmente ri daquilo, ela simplesmente gargalha. Aí ele fica duplamente ofendido. Além dela ter contado a história do oficial, ela não fala que deixaria ele ser crucificado, ele fica mortificado com isso. Ele fica mortificado com isso, ele vai atrás daquela profissional, chega lá, a menina está no hospital, ele não consegue nada com ela. Ele vai atrás daquela paciente que ele teve contato na morte do pai dela, mas ele acaba também não fazendo nada, e ela também já está sentindo um certo desprezo por ele. Enfim, ele acaba retornando, ele acaba não fazendo nada, e aqui fica muito claro que ele é a parte fraca dessa história. Inclusive, a própria mulher dele diz num momento, lá no início da história, que ela, quando eles estão tentando trocar segredos, trocar histórias do passado, que ela conheceu um jovem que numa determinada noite, se esse jovem tivesse dito a palavra certa, ele teria conseguido muito mais coisas dela. Aí ele fica assustado e ela diz que é ele mesmo, que ele era meio bananão mesmo, a gente vê que ele é um banana aqui. Né? Eu não estou entrando no mérito e no julgamento moral
do que ele faz ser certo ou errado, mas a percepção que a obra mostra pra gente é que a mulher aqui, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela faria, e ela se sente bem fazendo as coisas que ela tem vontade de fazer. Não significa que ela faça, mas ela é decidida. Ele não. Ele é muito fraco, mas ele, como homem, se acha no direito de fazer e não consegue fazer. É isso que a gente tem nessa obra. Outra coisa é o seguinte, gente, essa obra ela foi transformada em filme no final dos anos 90, início dos anos 2000, pelo diretor Stanley Kubrick, que é o filme de Olhos Bem Fechados. É um bom filme, vale a pena ver, tá? Que trata disso aqui. Enfim, é uma obra curtíssima para quem quer ler, para quem tem pouco tempo para ler. Vale muito a pena, é até barato. Tá? Recomendo a todos. Um abraço e até o próximo vídeo.